Tomemos algum tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus, sob o sermão intitulado Deus é o meu tesouro. Todos nós o sabemos muito bem, mas hoje, tomemos algum tempo para pensar mais uma vez sobre isto. Por que é que Deus é o meu tesouro? No livro de Gênesis, capítulo 1, está escrito que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Qual era a condição da terra no início? Não diz que a terra estava vazia. Isto significa que não havia nada. Estava vazio e não estava cheio de nada. No entanto, Deus disse, haja luz, e criou a luz e as trevas. Num mundo onde nada existia, Deus criou os pássaros para encher os sãos, os peixes para nadar no mar, os animais para vaguear pela terra, todo tipo de árvores e flores para adornar a terra. E, finalmente, criou um ser humano para governar toda a sua criação. Desta forma, aquele que encheu a terra vazia até à borda é o nosso Deus. Portanto, o que é Deus? Ele é o meu tesouro. Ele é o nosso tesouro. Não foi tudo possível porque Deus estava lá? Nós estamos agora a fazer grandes esforços e a orar pela nossa missão de espalhar o Evangelho aos países onde este ainda não chegou. No entanto, qual é a situação onde quer que vamos? Quando nós olhamos apenas para as condições externas e para o ambiente, tudo parece intransponível. Nem sequer somos proficientes na língua do país para onde vamos. Tendo aprendido apenas o suficiente da língua para pregar o Evangelho, estamos a avançar com a determinação de partilhar rapidamente a palavra de Deus. Quando olhamos para todas as condições, elas parecem estar em falta significativamente. Este também foi o caso quando a nossa obra de Evangelho na América começou nos seus primeiros dias. Era uma situação em que não havia nada, nem familiares, amigos ou mesmo conhecidos. O ambiente de vida era tal que tudo era difícil. Nessa altura, o gerente da sucursal de um banco local perguntou-nos: "O que vos trouxe aqui?" Eu disse: "Não é óbvio que vim aqui para pregar, uma vez que sou pastor desta igreja. Este lugar já está cheio de igrejas coreanas. Por isso vir agora para pregar o Evangelho é demasiado tarde. Não seria melhor para um jovem pastor como você apenas administrar uma igreja na Coreia, em vez de passar por dificuldades aqui?" Ele disse isto como se estivesse a dar um conselho. No entanto, na altura, eu disse-lhe: "Vou mostrar-lhe quão próspera a nossa Igreja de Deus se tornará nos Estados Unidos nos próximos 5 anos." O olhar nos seus olhos dizia: "Está este jovem a ser imprudente, sem compreender a situação local." No entanto, com a bênção e a graça de Deus, o Evangelho que começou em Los Angeles foi rapidamente espalhado por Chicago e de Chicago para Nova York. Estava num estado de nada. Não havia família, amigos ou ninguém para nos guiar. Na terra vazia, onde não havia nada, Deus criou as montanhas, os campos, os céus e a terra, os mares e todos os tipos de seres vivos, como peixes, pássaros que voam no céu, animais que vagueiam pelos campos e vários tipos de árvores. Não acreditamos em Deus, que fez todas as coisas existirem a partir do nada. E não é por sua ordem que agora saímos para pregar o Evangelho. Se continuarmos a trabalhar apenas com uma perspectiva física, o trabalho torna-se cansativo e cansamos-nos facilmente. No entanto, quando pregamos o Evangelho com o conhecimento adequado de quem Deus é, Deus permitir-nos a brotar e dar frutos, mesmo a lugares onde ninguém nos ajuda. Desta forma,
Não há hoje muitos membros da família de Sião nos Estados Unidos da América. O mesmo se aplica ao Peru na América do Sul. Quando começamos, não havia realmente nada. O Evangelho começou num lugar humilde como Sótão de Marcos, onde não havia nada. Mas Deus continuou a expandi-lo. Não foi apenas no Peru que isto aconteceu. A partir daí, Deus permitiu-nos espalhar continuamente o Evangelho por toda a América do Sul. Portanto, quando testemunhamos coisas como esta, o que realmente importa é se Deus está conosco ou não. Não devemos desanimar com os ambientes. Deus transforma sempre esses ambientes em ambientes que estão cheios da sua abundância. Como é que a rocha que atingiu a estátua se saiu por todo o mundo? Não diz que encheu toda a terra. A rocha cortada de um monte não simboliza Cristo. O mundo do Evangelho que Cristo está a realizar foi transformado num mundo abundantemente cheio da graça de Deus. Este ano marca o 61º aniversário do início do Evangelho. Comparada com a vida humana, não seria isso mesmo que ter passado o 60º aniversário? O pai e a mãe começaram o Evangelho num lugar pequeno como Sótão de Marcos. No entanto, a mensagem sempre dada é que este Evangelho será pregado em Samaria e até aos confins da terra. Quando o pai disse isso, numa situação em que não havia absolutamente nada, nenhum dos membros o compreendeu. Pensávamos que Deus iria realizar milagres para além da nossa imaginação humana. Tal como um grão de milho que estoura e se transforma instantaneamente em pipoca, que é várias vezes maior, quando colocado numa máquina de fazer pipocas, simplesmente pensamos, será que vai haver uma transformação tão repentina? No entanto, Deus veio a este mundo vazio e pregou o Evangelho a cada pessoa. Deus fez isto para que não haja uma cidade na Coreia sem uma igreja de Deus e quase não haja lugar para construir novas igrejas. Além disso, Deus concedeu-nos a oportunidade de pregar ao mundo. Nós devemos sempre gravar profundamente esta bênção nos nossos corações. Por isso, se por acaso forem pregar no estrangeiro, não devem pensar, por que é que ainda não há igreja aqui? Mas sim, devem pensar, Deus está agora a preparar este espaço para ser abundantemente preenchido. Não importa quem vai, Deus já preparou tudo. É para lá que nos dirigimos agora. Mesmo que, neste momento, pareça que nada está a ser feito de imediato, Deus já encheu tudo. Instruiu os seus filhos. Fazei a obra de encher e recebereis a bênção pelos vossos esforços. Apesar de Deus já ter feito tudo, Ele faz parecer que nós o fizemos. Por isso, espero que tenham sempre em mente que o mundo será preenchido de acordo com a palavra de Deus. Vejamos Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Dizer que a terra estava vazia significa que não tinha nada nela. Vejamos como Deus a enche, um a um, através do versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Um a um, não está Ele a transformar o mundo vazio num mundo cheio de vida. Mesmo que estejam sempre expostos a tais situações ou ambientes, não vejam apenas o vazio. Se prosseguirem com o trabalho com fé, tudo será concluído e cumprido, de acordo com a vossa fé. Passemos ao livro de Êxodo, capítulo 16.
Em Êxodo, capítulo 16, versículo 1, está escrito: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Desde que partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, passou exatamente um mês desde que saíram do Egito. Vejamos o versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão fartado. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Mesmo a um passo lento, a viagem do Egito para a terra de Canaã poderia ter sido concluída em cerca de 10 dias. Por isso, eles tinham preparado comida para um mês. Mas mesmo depois do mês, não estavam nem perto do seu destino e ainda tinham um longo caminho pela frente. Irmãos e irmãs, por que é que acham que surgiram tais queixas entre o povo? Eles sentiam-se ansiosos e com medo porque estavam num lugar onde não havia nada. Em última análise, foi de tal ansiedade que as queixas acabaram por irromper. Porque nos trouxeste para um deserto, onde não há nada, fazendo-nos morrer de fome. O povo murmurou e queixou-se veementemente contra Moisés, Arão e os líderes que os guiavam. Definitivamente, não é porque desconheciam o poder de Deus. Eles testemunharam 10 pragas no Egito. Eles também testemunharam o milagre da separação do Mar Vermelho. Eles estavam a experimentar feitos espantosos que nenhum poder humano poderia realizar. Apesar disso, eram consumidos pelo medo e pelo terror de não ter nada. Isto pesava muito nos seus corações e conduzia a um imenso sentimento de ansiedade. Quando vamos ao estrangeiro ou a uma determinada zona para pregar o Evangelho, podemos pensar: não conheço ninguém aqui, ou não há um único membro da nossa família de Sião nesta zona. A noção de nada ou ninguém traz medo. Irmãos e irmãs, não estaremos nós a pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, obedecendo à ordem de Deus que cria tudo a partir do nada. Temos de acreditar que esse Deus está conosco e que Ele está a orquestrar as coisas para que tudo se concretize no momento em que pusermos as nossas mãos à obra. No entanto, os israelitas não conseguiram ver isso. Apesar de terem testemunhado inúmeros milagres realizados por Deus, no momento em que não os perceberam, eles pensaram: não há nada. Isto trouxe medo, e esse medo e ansiedade tornaram-se um catalisador que os levou a resmungar. Nós temos de acreditar firmemente e estar confiantes no nosso coração que Deus tem sempre algo preparado, em lugares onde parece não haver nada. Onde poderia haver água no meio do deserto? Muito menos comida. A população era superior a 3 milhões, um número de facto grande. Havia ovelhas, gado bovino e outros animais domésticos. Como iriam alimentá-los? Quando paravam para pensar nisso, tudo parecia assustador e sombrio. Em tempos como estes, não é necessário ter uma fé que lembre Deus, que cria tudo a partir do nada, em vez de recorrer a reclamações. Ele é o Deus Criador. Não é verdade que as suas queixas e reclamações surgiram por não conhecerem Deus suficientemente bem? Deus começou a trazer as coisas à existência, num mundo onde não havia nada. No lugar onde não havia comida, Deus providenciou-lhes maná todos os dias, para que nunca passassem fome ou lhes faltasse roupa ao longo dos 40 anos. E a água? Deus fez jorrar fontes para que eles pudessem andar pelo deserto sem nunca passarem sede. Num ambiente onde não havia nada, quem foi que realizou tais coisas? Foi o nosso Deus.
Deus é verdadeiramente o meu tesouro. Ele é o nosso tesouro. Apesar de afirmarmos que servimos a Deus, parece que ignoramos demasiado Deus. Considerem os israelitas. Certamente, não foi por bondade que o rei do Egito os deixou ir depois de mais de 400 anos de escravidão. Foi, depois de ter experimentado o poder de Deus, através das 10 pragas, ele percebeu-se de que um desastre inimaginável aconteceria à sua nação se ele continuasse a dominar os israelitas. Não foi por este medo que ele os libertou com relutância. Os israelitas não sabiam destes 10 milagres. Todos eles o sabiam. Quando atravessaram o Mar Vermelho, será que eles apenas passaram sem ver a água empilhada como paredes à sua esquerda e à sua direita? Eles viram tudo. Apesar de terem experimentado e de saberem tudo, ficaram com medo quando se depararam com o deserto, onde não havia nada. Quando pregamos o Evangelho pela primeira vez na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul, onde quer que fôssemos, não havia nada. Parecia que ninguém estava do nosso lado. No entanto, quem estava sempre lá? Deus, que cria tudo a partir do nada, tem estado sempre conosco, dizendo: embora pareça vazio agora, em breve estará completamente cheio. Ele tem nos transmitido continuamente estas palavras. Com essa fé, as igrejas foram estabelecidas na América do Sul, América do Norte e América Central também. Com tal fé, o Evangelho tem sido pregado na Coreia e na Europa. Com essa fé, o Evangelho foi espalhado por toda a Ásia e por toda a África. Irmãos e irmãs, enquanto isto continua, o que é que vocês veem acontecer à nossa Sião em todo o mundo? Não está agora a encher o mundo até à borda, tal como Deus tinha prometido? Alguns poderão dizer, ainda não há ninguém nesta cidade. O que é que vai acontecer a esse lugar vazio? Em breve estará cheio. Quando procedemos ao Evangelho com uma mentalidade cheia de fé, gravando profundamente as palavras de Deus, segundo a vossa fé, lhes será feito, nos nossos corações, os filhos de Sião foram encontrados, mesmo a lugares que pareciam não ter nada. Deus concedeu-nos a gloriosa tarefa de guiar aqueles que foram expulsos do céu para esta terra, para terem um tempo de arrependimento e regressarem ao abraço do Pai e da Mãe. Temos de ter isto em mente. Portanto, o que é Deus para nós? Ele é o nosso tesouro. Nós temos de conhecer Deus. Temos de conhecer a Deus e não devemos esquecer o que Ele fez por nós. Temos de nos lembrar disto. Apesar de parecer um mundo vazio, Deus encheu de montanhas, campos, todo tipo de plantas e animais. Assim, não se trata definitivamente de um espaço que não possa ser preenchido só porque não podemos ver nada neste momento. Caso contrário, Deus não nos teria enviado para lá. Será que algum pai enviaria os seus filhos pequenos para um lugar repleto de muitos problemas? Nenhum pai o faria. Uma vez que existem dezenas de milhares de oportunidades para receber bênçãos ali, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas vos ordenei. Ele disse que eles estão à nossa espera. Agora, é como um caminho de neve onde ninguém deixou vestígios. Mas Deus diz-nos para deixarmos as primeiras pegadas. Não é por isso que Deus nos deu esta oportunidade. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 28. Vejamos Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Se Deus está conosco,
Que medo poderíamos ter? Deus é o nosso tesouro. Algumas pessoas perguntam, se acreditarmos em Deus, isso nos dará o pão? Será que isso nos dará arroz? No entanto, será dado pão, arroz, até água como bónus, e tudo o resto também. Uma vez que as pessoas do mundo não conhecem a Deus e não experimentaram as obras que Ele realizou, muitas vezes ouvimos tais coisas delas. Vamos explorar a história que Deus tem vindo a realizar. Vejamos juntos João, capítulo 6, versículo 9. Em João, capítulo 6, versículo 9, está escrito: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Aqui, vemos que até 5.000 pessoas seguiram Jesus o dia todo sem comer. Sentindo compaixão, Jesus quis dar-lhes de comer e perguntou aos seus discípulos o que tinham eles naquele momento. Eles responderam: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isto para 5.000 pessoas? Partindo do princípio de que um pão de cevada é uma porção, então 5 pães de cevada seriam 5 porções. E se assumirmos que um peixe é uma porção, então 2 peixes dariam 2 porções, num total de apenas 7 porções. Como é que isto poderia alimentar 5.000 pessoas? Os discípulos viram apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas Jesus fez com que todos se sentassem, abençoou a comida e deu-lhes comida em abundância. Quantos cestos de pão e peixe sobraram, depois de todos terem comido até ficarem satisfeitos? Eles disseram que havia sobras suficientes para encher 12 cestos até transbordarem. O nosso Deus é sempre aquele que cria tudo, a partir do nada. Mesmo em situações em que nada existia e parecia impossível alcançar qualquer coisa, Deus sempre encheu e realizou tudo. Nós sempre faltamos, em todos os lugares. Por vezes havia falta de obreiros, e outras vezes faltavam as igrejas. Mas antes que percebêssemos, Deus tinha enchido a igreja em todo o mundo, tal como profetizado. A terra era sem forma e vazia, era nula. Tal como Deus encheu a terra vazia com todo tipo de coisas, Deus também está a encher o mundo inteiro com as palavras do Evangelho. Ele também nos pediu, dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Não é este nosso Deus, o Criador, que governa e gera todo o universo e tudo o que nele existe? Nós estamos agora a adorar esse Deus. O Deus da primeira vinda é diferente do Deus da segunda vinda. O Deus da época do Espírito Santo é diferente do Deus da época do Pai ou do Filho. É o mesmo Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho através de Moisés é o nosso Deus. O Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes é o nosso Deus. Nós precisamos de compreender e saber que tipo de Deus estamos a adorar. Além disso, não deveríamos acreditar sempre que todas as coisas se tornarão abundantes, independentemente das nossas condições atuais, mesmo que pareçamos deficientes ou pobres. Vejamos o livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Vejamos o capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, o que lhe vai acontecer? Serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Não se pode prosperar se estiver imerso na iniquidade, na injustiça e pensamentos ímpios, bem como se viver num ambiente que vai contra a vontade de Deus. No entanto, se não for esse o caso, Deus disse que certamente prosperaremos. Versículo 24. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá. Como sairá? Sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Versículo 29. Se estes descem, então dirás, para cima. E Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Deus é o nosso tesouro. Para pregar o Evangelho em muitos países, todos estão a orar e a trabalhar diligentemente, em obediência à vontade de Deus. No entanto, se pregarmos o Evangelho sem perceber que o nosso Deus é tal Deus, um único dia de obra do Evangelho tornar-se-á um dia difícil, e o mês de obra do Evangelho tornar-se-á um mês muito desafiante. Deus disse que Ele o designou e o fez de acordo com a sua vontade. De acordo com o plano de salvação de Deus, nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que Deus nos ordenou. Este é o nosso papel, que Deus nos ensinou a desempenhar. Enquanto realizamos o nosso trabalho de Evangelho, sempre que sentimos que falta algo ou sempre que chegamos a pensar, gostaria de ter mais disto, oremos a Deus que provê, lembrando que Deus preencherá sempre as lacunas por nós. Eu espero que esta abordagem nos guie ao longo do ano. Para comemorar o dia da Ascensão do Pai, eu visitei as regiões de Busan, Ulsan e Gyeongsangnam com a mãe. Sempre que encontrava os membros, que costumavam adorar num lugar pequeno como o sótão de Marcos, nos primeiros dias do Evangelho, eu ficava muito comovido. Quando é que eles estabeleceram tantas seões e encontraram tantos membros na área de Ulsan? Quando é que encontraram tantos membros na zona de Busan? O nosso Pai Celestial e a nossa Mãe Celestial são deuses que cumprem a sua promessa sem alterar. Tal como eles disseram, eles fizeram com que uma igreja fosse estabelecida, onde quer que uma igreja devesse estar. Para lugares mais pequenos, eles expandiram os seus espaços, tal como eles disseram, alarga o lugar da tua tenda. Sempre que olhamos para a espantosa providência e obra de Deus, chegamos a pensar, verdadeiramente, Deus é o meu tesouro e o nosso tesouro. Apenas o Deus Criador pode criar o mundo de algo a partir do mundo do nada. Por isso, as palavras encontradas em Jó capítulo 22, de repente vieram-me à mente. Nós deveríamos estar a carregar esse tesouro no nosso bolso. Mas ele já está cheio com as coisas deste mundo. Uma vez que os nossos corações já estão cheios de coisas mundanas, não há mais espaço para Deus entrar. No mundo onde servimos a Deus, nós devemos rejeitar tudo o que é secular, sem sentido e temporário, e concentrar-nos apenas na Sua Palavra, perguntando-nos que mensagem Deus nos deu. Eu estou convencido de que se vivermos as nossas vidas, guiadas pelo Pai e pela Mãe, então todos os membros da família em Sião poderão passar cada ano, cada mês e cada dia em felicidade, alegria e graça transbordante. Deus já profetizou há 2000 anos que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo,
E agora está a ser cumprido, de acordo com a profecia. Apercebi-me de que não existem impossíveis em qualquer lugar. Este Evangelho está a ser pregado, em Samaria e até aos confins da terra. Um dia tem 1440 minutos, pelo que 100 dias somariam 144.000 minutos. Como devemos gastar esse tempo? Por favor, pensem cuidadosamente sobre isto. Não desperdicem este tempo sem sentido. Durante este tempo, pensemos no nosso Pai e nas obras realizadas pela nossa Mãe. E gravemos uma vez mais nos nossos corações o grande poder de Deus que transformou a Terra, do nada, num mundo repleto de vida para as pessoas habitarem, quando Ele criou os céus e a terra. Acreditemos firmemente e tenhamos a certeza de que, com as palavras do Pai e da Mãe, este deserto espiritual, tal como um deserto estéril, se transformará num jardim pleno de flores, onde fluem as fontes da vida, e um mundo abundante com todos os tipos de seres vivos. Enchamos as nossas casas com a palavra de Deus. Enchamos as nossas igrejas com a palavra de Deus. Enchamos os nossos bairros com a palavra de Deus. E enchamos até a nossa nação com a palavra de Deus. Eu espero sinceramente que façamos deste ano um ano tão abençoado. Não é um papel que qualquer um possa desempenhar. Os papéis foram atribuídos às personagens principais do guião e nenhum extra pode intervir e fazê-lo. Este é um papel que nós devemos desempenhar. Por isso, exorto mais uma vez os membros da nossa família de Sião a nunca hesitarem, mas a abrirem bem os olhos e a tocarem poderosamente a trombeta do Evangelho de Deus para o mundo inteiro. Com isto, eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.